Hoje estamos no Convento de São Francisco e temos a companhia de Carlos Brazão, que eu diria que é um lisboeta, um alfacinha de gema, nascido e sempre residente em Lisboa. Estudou também em Lisboa no Instituto Superior Técnico, curiosamente, e deixa-me fazer essa referência, exatamente o mesmo curso que eu. Eletrotecnia. Eletrotecnia e telecomunicações. Mas uns anitos antes. Não, temos diferença de 2 anos, por isso simplesmente okay. só diferença de 2 anos. Portanto, quase. Pensava que era mais. Devemos ter encontrado com certeza por lá, é muito provável que isso tenha acontecido. No entanto, estudou depois também o MBA na Universidade Católica. Nova. Foi na Universidade Nova, desculpe. Foi diretor, entre outras funções que teve, foi diretor da Cisco e fundador, e é aí o tema a que vamos, da Megalan 500. Megalan 500, para os nossos ouvintes e espectadores mais desatentos, é um projeto, digamos assim, sim, um projeto de um novo aeroporto na região de Santarém. Porquê Santarém? Nós costumamos perguntar nestes últimos meses aos nossos convidados, quando eles são autarcas, sobretudo, costumamos perguntar se trata de um ovo de Colombo ou de uma utopia. O que é que acha? É uma utopia ou é mesmo um ovo de Colombo esta escolha de Santarém? E porquê é que um lisboeta estuda este assunto tão bem e se preocupa ou escolhe, acaba por escolher, com a sua toda a equipa, uma zona como Santarém? Sim, senhora. Primeiro de tudo, muito obrigada pelo vosso convite para estar aqui. Já não sou residente em Lisboa, porque sou residente em Oeiras, mas já não é alfacinha de gelo. Sou um grande lisboeta. Nascido ao pé do Castelo, educado a minha infância toda em Campo de Ourique e em Benfica, e depois, obviamente, como todos os lisboetas, um dia, isto não é de agora, um dia somos expulsos de Lisboa pela via da habitação, mas continuamos sempre grandes lisboetas e adoro Lisboa. Sou um lisboeta e adoramos Lisboa. Mas isso, enfim, os aeroportos são um tema diferente. Porquê Santarém? Porque tudo começou há 3 anos e meio, quando nós percebemos que havia uma oportunidade para fazer uma aproximação nova a todo este tema do aeroporto. Porque no mundo não há falta de apetite por infraestruturas aeroportuárias do ponto de vista de investimento e de exploração do negócio. Pronto. E, portanto, o que nós fizemos foi começámos uma procura sobre critérios técnicos de se havia alguma boa localização fora da zona atualmente concessionada, alguma boa localização para colocar uma infraestrutura destas. Pronto. E a partir daí é tudo critérios técnicos até chegarmos a Santarém. Até chegarmos a Santarém. Essa questão da zona concessionada tem sido muito falado, a questão dos 75 km de distância a um dos aeroportos, neste caso o aeroporto da Portela, e portanto estar condicionado à concessão da Vinci, foi importante na escolha do local ou a escolha seria a mesma se essa condicionante não existisse? A resposta é sim às duas. Obviamente que foi essa condicionante que nos fez procurar para lá da zona de 75 km e, portanto, foi essa condicionante que nos obrigou, através de uma busca de critérios técnicos, são mais de 20 critérios técnicos, a encontrar a localização que encontramos. E também já nos têm perguntado muitas vezes, muito bem, então agora se vos tirassem condicionante do contrato de concessão, da zona de concessão, ainda assim escolhiam a localização que existe em Santarém? E temos vindo a responder invariavelmente, muito provavelmente, ou de certeza que sim. Porque a localização, a condicionante técnica da zona exclusiva de concessão, obrigou-nos a encontrar uma localização de excelência que não existe, provavelmente, para dentro da zona de concessão. O que, por exemplo, é uma localização onde 2 vias estruturantes de comunicação convergem. Converge portanto, a autoestrada A1, que logo acima e abaixo bifurca em mais 3 autoestradas, portanto, se quiser, do ponto de vista topológico, saem 5 autoestradas num raio de 10, 20 km, portanto, que é único. Está a falar também da A15, da A23, A15, A23 e A13. Pronto. A A13 permite
evitando Lisboa, não metendo tráfego em Lisboa, ir para a Península de Setúbal, para Alentejo e para o Sul. A A15 é excelente, faz ligação à A8 e, portanto, põe todo o Oeste, que é uma zona com uma pujança económica e uma importância crescente, a 15, 20, 25 minutos do Magellan. Depois a A23 faz ligação também à Espanha, portanto, faz toda a parte do Médio Tejo, a parte das beiras até Espanha, portanto, Tomar, Castelo Branco, Covilhã, Guarda até Vilar Formoso. Portanto, saem cinco topologicamente, apesar de serem só 4, saem 5 autoestradas para os 4 cantos do país. Portanto, portanto, não há mais. E nós fizemos um dado interessante que também temos partilhado, é que nós fizemos depois, mais para a frente, quando começámos a verificar todo o trabalho que tínhamos feito com empresas consultoras internacionais especializadas, um dos trabalhos que também encomendámos foi: nós achamos que encontramos um sítio perfeito para um aeroporto, mas há mais sítios que nós não tínhamos visto, porque há sempre o perigo da pessoa que se apaixona pela própria obra, não é? E que deixa de ser objetiva. E tivemos uma empresa de consultoria realmente, debaixo, com os mesmos critérios, à procura de outros sítios que tivessem as mesmas condições. E não há. Portanto, parece incrível, mas aquela zona entre Casével e São Vicente do Paúl tem condições únicas em Portugal. O conjunto entre acessibilidades, estar praticamente desabitada, um planalto acima do nível de cheia, enfim, entre duas vias de circulação, não há mais nenhum local com essas características em Portugal. Pronto, e agora podíamos, sobre as especificações técnicas, eu podia passar agora, não era entrevista, não era 1 hora, eram 3 horas sobre os aspectos técnicos. Deixe-me dizer que eu posso parecer parte interessada no assunto, obviamente, porque vivo em Santarém há 30 anos e espero continuar a viver, mas conheço muito bem essa zona e quando se falou nesta hipótese, por isso a pergunta era se é uma utopia ou um ovo de Colombo. Quando se falou nesta hipótese, eu pensei como é que nunca ninguém se lembrou que aquilo estava mesmo fadado para um aeroporto, mesmo não sendo técnico, parece evidente. Por isso volto à pergunta, não será mesmo uma utopia, é mesmo um ovo de Colombo? Ou ficamos pelo meio? Eu acho que é seguramente um ovo de Colombo e espero que nunca seja uma utopia. No que depende de nós, não será uma utopia, mas é seguramente um ovo de Colombo. É simplesmente olhar para o mesmo problema. Os ingleses têm uma expressão normalmente que é it's a fresh approach to an old problem. Ou seja, é uma aproximação fresca a um velho problema. E às vezes resulta. E neste caso, pelo menos, parece que resultou. E essa é uma das questões que queria também colocar, porque parece, no sentido daquilo que o Francisco estava a dizer, é que andou-se a falar muitos anos e a fazer estudos em outros locais e não se vocacionou, enfim, para além daquela questão dos 75 km, ninguém tinha aparentemente pensado nisto. No vosso caso, pensando nisto, a partir de qual foi o clique? Vamos aqui então, o que é que se passa? Temos hipótese de fazer aqui uma alternativa. Por resto, a ideia que fica um pouco na agenda pública e política é que continua tudo. Quando vocês anunciaram que também estavam candidatos, estava tudo ainda a elaborar nas mesmas lógicas anteriores. E depois, quando um grupo de empresários diz nós estamos cá e há aqui uma coisa diferente, neste caso estamos a ver que é única, que em termos do território nacional é um espaço único, qual foi o clique que vos deu para encetar este projeto? Foi muito lá atrás. Foi no princípio. Foi no princípio de tudo, foi em setembro de 2019 que nós sentei-me com 2 amigos meus que são da parte da equipa fundadora do projeto, um deles esteve aqui hoje, e dissemos enfim, havia um historial relacionado, não diretamente relacionado, mas eu virei-me para eles assim: mas porquê é que a gente, em vez de andar à procura de pequenas soluções aqui e ali regionais, porquê é que a gente não usa a nossas capacidades para tentar encontrar uma solução para o grande problema em Portugal, ou para o grande desafio em Portugal, que é a expansão da capacidade aeroportuária da região, eu costumo chamar da zona central de Portugal. Não é só a região de Lisboa, é a zona central de Portugal.
que inclui a Grande Lisboa. E esse foi o clique. Eu nunca mais me esqueço que a primeira reação dessa pessoa com que eu estava a falar, que é uma pessoa que continua a pedir para estar num certo low profile, a primeira reação dele, estava no jantar, ele recostou-se para trás e vira-se a mim e disse assim: estás a falar a sério? E depois continuou. Posso lhe dizer que logo nas semanas seguintes, por exemplo, tivemos mais 2 ou 3 vezes juntos, 3 vezes juntos, e logo aí ficou logo mais ou menos claro o tema de que tinha que ser ali na zona de entroncamento. Ficou logo claro. Logo à terceira vez encontramos-nos no entroncamento, na estação de caminho de ferro do entroncamento. Ele levava um mapa das possíveis zonas possíveis, que assim, olhando para o Google Maps, o que é que podia ser, o que é que não podia ser, e desatámos a andar para ali de carro a fazer os primeiros reconhecimentos. Mas isso foi logo nos primeiros 2 meses, que era ali na zona. E depois continuou. Por exemplo, só para dar um detalhe, nós, ao princípio, primeiros 8 meses, 10 meses, primeiro ano, fomos desenhando com base nos nossos conhecimentos empíricos o que é que poderia ser um layout, como é que poderia ser a orientação das pistas, etc. Mas uma coisa muito, muito empírica, que é para não lhe chamar outra coisa. E quando nos sentámos, depois, mais tarde, já em parceria, já em consórcio com o Grupo Barraqueiro, quando mais tarde nos sentámos com empresas internacionais especializadas, elas disseram: o sítio é bom, mas é tudo diferente. E o que resultou foi muito melhor do que o que a gente tinha feito inicialmente, mas o sítio ficou o mesmo. Ou seja, o sítio global, não é? Portanto, nós tínhamos as pistas apontadas para norte, eles reorientaram as pistas, mudámos, em relação aos ventos, como é que fica? Nós vemos em toda a documentação que produziram, que hoje apresentaram, que neste evento apresentaram em Santarém, como é que, descrevendo um pouco resumidamente, porque não temos ainda muito tempo, tínhamos algumas outras questões para colocar, como é que fica essa lógica das várias pistas? É por fases que o aeroporto está a ser projetado, a ser construído. Nessa primeira fase, essa primeira orientação é norte-sul, é oeste, leste, oeste, enfim. E também já agora, dentro disto, o território é mesmo a freguesia Casével e São Vicente de Paúl, circunscreve-se a esse quadro, ou pode expandir mais para outras freguesias? O que é que se pode avançar sobre isso? A linguagem aeronáutica é 1230. Ou seja, se quiserem linguagem mais de engenheiro eletrotécnico ou de trigonometria, é assim 30 graus. Portanto, ela inclina, é norte, é sudeste, noroeste. Sudeste, noroeste, 30 graus. A linguagem de aviação é 1230. Que é quase, idealmente, com uma diferença de 10 graus, orientada para os... orientação ideal para os ventos, desvia-se 10 graus por causa da localização remota de zonas protegidas. Portanto, lá ao fundo está para afastar os aviões da reserva de morcegos dos olhos d'água, e também para que os aviões, porque a maior parte das vezes os aviões vão descolar na direção do oeste por causa dos ventos dominantes, e portanto na maior parte e também para já agora uma zona mais baixa da Serra dos Candeeiros, apesar de estar lá longe, vai a 20 e tal quilómetros, ou 20 quilómetros para aí, portanto para afastar lá da reserva, portanto para ficar mais longe. Portanto, isso foi tudo estudado à exaustão, e isso aí dizemos sem problema nenhum que o projeto que foi desenhado pelos consultores internacionais especializados, o que saiu de lá foi muito melhor do que aquilo que nós tínhamos feito inicialmente, o que também não é de estranhar. E isso remete para uma questão que também eventualmente estará na agenda, acredito que possa não querer falar, mas inevitavelmente teremos por em cima da mesa, que são as outras competitividades aeroportuárias. Leiria, mais recente, Tancos, aquelas que estão à volta da metrópole. Na vossa consideração, daquilo que se sabem, o que é que podemos saber das desvantagens dos outros projetos? No fundo, o que tem feito é capitalizar as vantagens deste projeto,
tudo bem, mas para podermos começar a perceber mais o fio da meada, porque é que o Montijo não convém para impacto ambiental, de que aqui não terá, porque é que Beja não será, porque é que Leiria pode não ser. Qual é a vossa posição sobre isto? Nós nunca iremos fazer comparação e, sobretudo, comparação pela negativa com os outros projetos. Agora, podemos dizer que é muito mais elegante e que acaba por dar ao mesmo, que é dizer quais são os pontos fortes do nosso projeto. Eu acho que são 4 os fundamentais. A primeiro é um aeroporto próximo por causa da rede viária fantástica e a rede viária ferroviária de acessibilidades põe mais de 4 milhões de pessoas a pouco mais de uma hora. É um aeroporto próximo de Lisboa, porque em 30 minutos de shuttle ferroviário põe-se a Lisboa, mas não é só isso, como está ali naquele gráfico, os shuttles entram por Lisboa, um dos cenários possíveis irem até Alcântara Terra e dessa maneira fazerem a ligação a todas as linhas suburbanas e todas as 4 linhas de metro de Lisboa, ou seja, vai ser o aeroporto a mala de mão. Assim, mas é uma questão que já agora ainda faltam 2 pontos fortes. Há mais 3. Mas neste aqui a questão seria 30 minutos. O que é que vai ser necessário alterar para que cheguemos da zona de Casével a Lisboa em 30 minutos, com as mesmas infraestruturas, com outras infraestruturas novas, eventualmente? O que nós pedimos, enfim, implicitamente, quando nós apresentámos este projeto aos decisores públicos, dissemos este projeto para cumprir os requisitos que desde o princípio, enfim, que desde o princípio se comprometia a fazer, é simplesmente uma coisa que já estava prevista, que é a execução do PNI 2030 na parte sul da linha do norte, ou seja, basicamente as obras de melhoria que estavam previstas no PNI 2030 de entroncamento para baixo, depois que sejam implementadas. Essa questão é extremamente importante e nós temos que a abordar e bem. Um dos objetivos ou das premissas deste projeto é ser um projeto que não traz compromissos financeiros para o Estado português. Portanto, é um projeto que será financiado particularmente, privadamente, por investidores nacionais e investidores estrangeiros. No entanto, e pegando no que acabou de dizer, há aqui questões de extrema importância. O PNI de 2030 inicialmente previa que a linha do caminho de ferro na zona de Santarém, nomeadamente na Ribeira, mas entre entroncamento e Val de Santarém, fosse alterada, tivesse um novo traçado. O que é facto é que, quando o PNI 2030 foi publicado, esse desvio não está previsto. Estão pura e simplesmente previstas melhorias no seu traçado e outras questões mais funcionais para as populações. Parece-lhe que é viável, sem um grande investimento na linha do norte, nesta zona, pelo menos na zona que estamos a falar, ter um aeroporto e demorar 30 minutos até Lisboa, passando pela Ribeira de Santarém, por exemplo? É assim, nós, quando apresentámos o projeto, apresentámos o projeto como... enfim, uma das coisas, perguntaram-nos o que é preciso para que este projeto aconteça e para que tenha as características que vocês dizem que pode ter. E nós dissemos, quando fazer implementar o PNI 2030, como estava na altura definido, eu penso que não foi nessa altura que foi tirado, foi agora no Plano Nacional Ferroviário. Sim, foi em 2019, estava previsto. Estava previsto. Portanto, e nós, digamos assim, foi a especificação que de encargos que pusemos, é que fosse implementada, inclusive, a variante Santarém. Deve ser que há 2 grandes obras de melhoria. Um é a variante Santarém e o outro é a quadriplicação da linha até Castanheira do Ribatejo. A quadriplicação da linha até Castanheira do Ribatejo é muito mais importante do ponto de vista de termos a densidade de slots e de shuttles que é necessário, portanto é muito mais importante, e essa é a que está mais adiantada, é a que se percebe que é mais inevitável, é a que já vai na fase, segundo sabemos, na fase de projeto e portanto é a execução. E essa é a mais importante de todas. Depois, mais para a frente, não é preciso fazer tudo no primeiro dia, nós pedimos que fosse implementada a sua integralidade, que incluía a variante Santarém. Qualquer maneira, uma coisa que também sempre dissemos aos decisores públicos, dissemos outras 2 coisas, que é, de qualquer maneira, são investimentos que já estavam previstos, são investimentos que são bastante pequenos dentro do global, do plano dos investimentos na ferrovia em Portugal, e bastante pequenos comparados, por exemplo, com os investimentos em acessibilidades
projetos de aeroportos alternativos, são muito pequenos. A variante de Santarém não era um projeto propriamente pequeno, não é? Em termos de valor. Sim, mas os valores que estamos a falar são pequenos quando comparados com as alternativas de investimentos de acesso. Por exemplo, uma nova ponte sobre o Tejo, não é? Por exemplo, portanto, são bastante pequenos. E também uma coisa que é óbvio dizer é um projeto destes avançando, é um projeto de investimento de grande dimensão, gera uma receita fiscal elevada, e além disso, as obras como a variante de Santarém também são comparticipáveis por fundos europeus. Portanto, seguramente que mesmo que imaginando que o meu projeto Magellan 500 leva a que seja óbvio fazer a variante de Santarém, ainda assim será uma equação bastante favorável para o erário público. Não me parece, muito pessoalmente e sem ser técnico, que seja possível ter um aeroporto na zona de Santarém a norte e que seja servido por uma rede a passar na Ribeira com comboios a andar a uma velocidade extremamente reduzida, porque não poderão andar a uma velocidade superior, para não falar já na capacidade da linha ou não. Portanto, parece que essa obra deveria ser feita. No entanto, sabemos que a variante, como foi prevista em 2008 e como estava prevista no PNI 2030 e como acabámos de falar inicialmente, em 2019, salvo erro, não é hoje já viável, ou não será viável dentro de um ano ou dois, porque os corredores de zonas não edificáveis foram extintos e, como tal, neste momento era necessário deitar várias casas abaixo e fazer algumas ações que certamente não seriam absolutamente nada populares, não é? Para não falar já no prejuízo que daria a cada um dos particulares envolvidos. Parece-lhe mesmo que há solução para isso, dessa forma? Há outras versões que têm sido apresentadas para o desvio da linha, não sei se conhece, mas parece-lhe que seriam viáveis? Eu não conheço as diversas versões em detalhe, não é? Portanto, nós temos pessoas, sobretudo na parte do Grupo Arregueira, que são especialistas realmente, eles são os conhecedores, como é normal, são os especialistas em mobilidade terrestre, claro. Eles são os conhecedores dos planos de infraestrutura. Agora, eu acho que se um projeto como o Magellan 500 avançando, eu acho que temos que ter consciência de uma coisa. Um projeto desta dimensão, com este potencial vindo para aqui, o mundo não vai continuar igual, não é? Há toda uma dinâmica nova que se cria. Eu continuo a dizer aquilo que já disse há pouco. Apesar de tudo, são investimentos bastante menores dentro do Plano Nacional Ferroviário, ou se quiser do PN 2030, estamos a falar melhorias da linha do Norte, continuam a ser só melhorias da linha do Norte, que são investimentos de muito menor dimensão, enfim, no montante global tudo o que está concebido, pensado em investimentos em ferrovia, ainda por cima como participável. Mas sobretudo acho que estaremos a viver uma nova realidade. Se vier para aqui um projeto como o Magellan 500, arrancando-se com um projeto como o Magellan 500, há toda uma nova realidade que vai fazer com que outras decisões sejam de repente desencadeadas. Acho que tivemos aqui uma boa prova disso. 4 autarcas assinaram hoje um acordo para, em conjunto, se o projeto avançar, redesenharem em conjunto a parte relevante do seu plano diretor municipal, ou seja, um autêntico plano diretor intermunicipal. Será um novo dia, é uma nova realidade. Santarém, nós não podemos continuar, nós não podemos pensar que faz um projeto como o Magellan 500 e que tudo o resto fique igual e que continuamos a discutir as coisas com o mesmo contexto. Só para terminar essa parte, não precisa de alterações, parece-lhe que tem capacidade, ou está a ver a questão como um aeroporto mais regional de início, como é falado como uma hipótese, apesar de ser um aeroporto de âmbito nacional e internacional, mas começar como mais de características regionais, com passageiros por ano até 10 milhões e depois ir evoluindo, o que é também uma característica bastante interessante possível deste novo aeroporto. Uma coisa, temos a sorte que a A1, nesta parte até a A23, tem 3 faixas por cada lado e também, ou seja, rapidamente bifurca, ou seja, logo bem uns 8, 10 km abaixo bifurca com a A15 e a A13 e logo acima a A23. E nesta parte é 3 faixas. Como o cenário central é começar e vai ser sempre, mesmo que se decida, vamos ter só o Magellan 500, o aeroporto de Santarém, e vamos fechar a Portela. Mas não se fecha a Portela no dia seguinte. É um projeto provavelmente de diversos anos, portanto, de um processo de transição. Portanto, dá tempo
Estamos a falar de 20 km de autoestrada de 3 faixas. Estamos a falar de um projeto que, na melhor das hipóteses, começa daqui a 6 anos a receber o primeiro voo. Portanto, o nosso objetivo é daqui a 6 anos. Portanto, dá tempo para afinar os detalhes, eu não lhe chamaria de detalhes, mas afinar os aspectos operacionais da rede viária, por exemplo. Dá tempo para fazer previsões de tráfego e pensar quando é que tem que, por exemplo, que se alargar esta parte da A1. Penso que os contratos com o contrato de concessão com as autoestradas também estabelece parâmetros para isso, para quando é que tem que se fazer o alargamento das estradas. Eu acho é que este projeto compra tempo, compra flexibilidade, dá-nos, inclusive para fazer para o futuro da Portela, dá-nos 10, 15 anos para pensar no futuro da Portela. Este projeto tira a pressão de cima em vez de pôr pressão, tira a pressão de cima dos decisores públicos e coloca uma nova realidade. Então, quer dizer com isso que preferiria ou acharia mais execuível que este projeto fosse Portela mais Portela mais Santarém, do que ser exclusivamente Santarém o novo NAL, não? O nosso cenário central sempre foi, o nosso cenário central é a Portela continua a existir, ainda se expande a Portela ao longo desta década, aquilo que a Portela pode ser expandida. Por essa altura, se nós cumprirmos o nosso objetivo, de o Magellan 500 receber o primeiro avião em 2029, a Portela, de acordo com as previsões de tráfego que temos, estará em vias de entrar de novo, ficar de novo congestionada, e então o Magellan 500 começa gradualmente depois a crescer. E depois se é a Portela mais Sacavém, se Sacavém mais Portela, é uma questão temporal. Como depois é o Magellan que vai crescendo porque tem a capacidade de expansão e de crescimento, se calhar por altura dos nossos netos adultos, hoje eu tenho um neto recém-nascido, porque por altura do nosso neto adulto passa a ser ao contrário, é Sacavém é Santarém mais Portela. Aí já é só semântica. Sobretudo dá-nos tempo. E também a parte boa tem a capacidade para permitir opções aos decisores públicos sobre o futuro da Portela, do aeroporto Humberto Delgado. Dá-nos inclusivamente o tempo de debatermos, se quisermos, nos próximos 5, 10, 15 anos ou mais, o futuro do aeroporto Humberto Delgado, que não deixa de ser um aeroporto colocado, enfim, com 430 mil habitantes num raio de 5 km à sua volta. Mas abriu duas janelas que queria explorar um pouco mais. Uma primeira, ainda temos mais 3 pontos para falar de positivos, mas bom... A primeira é em relação a se aquilo se prevê deste projeto para a chegada a Lisboa, se as formas que agora não estão ou que não se prevêem poder vir a estar facilmente se comprometem o projeto. Ou seja, os acessos, as acessibilidades a Lisboa, quando dizem 30 minutos a Lisboa, está-se a pressupor alguma coisa e infraestruturas em conformidade. Agora, se não houver muita execuibilidade física para elas acontecerem, isto compromete o projeto? A questão é esta. Não, vamos lá uma coisa. Já hoje, eu há bocado disse na apresentação pública que eu venho da informática, portanto na informática há uma coisa chamada plug and play, que é aquelas coisas que a gente liga à tomada e desata logo a funcionar. Portanto, o projeto Magellan 500 é um aeroporto, se começar com 3, 4 milhões de passageiros por ano, é um aeroporto plug and play. Já há capacidade para alguns comboios, para um número suficiente, de acordo com a informação que temos, já há capacidade suficiente no número de comboios na linha do Norte, entre comboios de alfa pendulares ou intercidades. Há número de slots suficientes para o aeroporto já começar a funcionar com esse tipo de número de passageiros. Depois, nós apresentamos para que tudo isto nada disto está a ser levado numa base de promessas. Tudo isto está a ser levado numa base de requerimentos técnicos. E temos a sorte de ter dentro do nosso consórcio um especialista em mobilidade terrestre em Portugal. O maior operador de mobilidade terrestre em Portugal e que tem lá dentro pessoas que vêm do mundo da ferrovia e conhecem bem a ferrovia. E nós apresentámos na Comissão Técnica Independente um documento que em 4 fases permite ir aumentando a capacidade
portanto, a cadência de comboios e o tempo, e diminuindo o tempo em que os comboios demoram a chegar. Isto aqui não há magia, esse plano foi dito, isto é preciso acontecer fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, e portanto, obviamente que é preciso acontecer para que seja possível. Mas dar tempo. Diga? E era o seu pressuposto de dar tempo para se tomarem medidas já a Comissão Técnica Independente pergunta-nos como é que se consegue um número suficiente de comboios e para chegar aos 30 minutos sistematicamente. E nós apresentámos um documento técnico com o que é que tem que acontecer e qual a nossa proposta de plano de implementação técnica para que isso possa acontecer. Mas há uma coisa que, mais uma vez... Nova via aí nesse caso? Mais uma via chegada a Lisboa? Isso faz parte de um plano que essa é a parte que está mais adiantada, porque está em fase de projeto e tudo, a triplicação, quadriplicação até Castanheira do Ribatejo, que é fundamental. Portanto, isso é um documento técnico que nós dizemos, para lá chegarmos isto tem que acontecer. Mas essa parte já estava em andamento, porque vamos lembrar uma coisa, isso não é feito por causa de nós. Já estava. A triplicação, quadriplicação, nós esquecemos de uma coisa, vai ser construída a alta velocidade de Lisboa-Porto. Para alta velocidade, primeiro uma fase 1 chega até Sor, para a parte norte, depois uma fase 2 chega até a Zambuja. Não vale a pena estar a ter comboios a fazer 200 e 300 km, imagina, não sei bem qual é a velocidade, mas 300 km por hora. Sim. E depois chegam à Zambuja daí para baixo, vão a competir por canais com suburbanos sistematicamente. Portanto, não é por nós só por isso. Todo esse trabalho, toda essa quadriplicação e toda essa preparação da Castanheira do Ribatejo para baixo é um imperativo. É um imperativo que existe independentemente do projeto Magalhães 500. Nesta fase da conversa, o segundo ponto de há pouco, que subdividia em dois, na lógica da distância a Lisboa, o confronto que há dos outros aeroportos na Europa, por exemplo. O projeto tem dito que se resolve facilmente, ou que não é um problema tanto, e tem as várias... Facilmente nada é, mas pronto, que há valores, considerações sobre o tempo entre o aeroporto e o centro da cidade, claro. Nas cidades da Europa. Está confortável e à vontade com estes 30 minutos, 30, 40 minutos? Sim, são 30, com uma vantagem que a maior parte dos outros aeroportos não tem, e com alguns deles são 30 ou mais de 30, mas são para as estações mais centrais da cidade. Mas, por exemplo, vou-lhe dar um caso, ou dois casos. O aeroporto de Munique tem uma ligação de S-Bahn, são 46 minutos ao centro da cidade. Está bom de ver que o Magalhães vai ser melhor que isso. Sim. Mas é férreo ou rodoviário? É ferroviário. Nós, quando nos referimos, é sempre a definição é o transporte coletivo mais rápido. Pronto, e normalmente é ferroviário. Pronto, 46 minutos. Vai haver, por exemplo, o de Atenas. Esse é novo, esse é do ano 2000. Tem uma ligação por metro 40 a 42 minutos para o centro da cidade. Vai haver, por exemplo, também só lhe estou a dar os casos. Sim, mais. Agora, os casos melhores que estes, portanto, há muitos casos melhores que estes, por exemplo, em Frankfurt, 15 minutos para chegar de S-Bahn, para chegar num shuttle ao centro da cidade. Ou Heathrow Express, para chega-se em 18 minutos à estação de Paddington, e depois da estação de Paddington tem toda aquela gigantesca rede de metro. Há algumas coisas que vêm Agora, nas redes sociais. Qual é a diferença que tem esses aeroportos que têm tempos de ligação muito bons? Qual é a grande vantagem que têm? É que foram pensados nos anos 50, 60, com planeamento estratégico para a frente. E portanto, num tempo em que as cidades eram mais pequenas, num tempo em que havia espaço, e hoje beneficiam disso. Sim. Ora, Lisboa, não temos em Lisboa esse luxo. Ou temos aeroporto, todos os tempos de comutação estão dos 22 minutos para cima, e os 22 minutos, que é o caso de um aeroporto a sul do Tejo, que só para comboios de alta velocidade. Porque para shuttles de velocidade normal, é mais tempo. Dá mais tempo. Se não me engano, era a volta dos 26 minutos. Portanto, o que é que acontece? Lisboa cresceu. A Portela a capacidade estratégica de crescimento da Portela tinha sido urbanizada já há muitos anos, há 20, 30 anos tinha sido urbanizada. Não há capacidade de expansão.
Portanto, nós temos depois temos sempre aquele dilema, onde é que ainda há espaço para fazer um aeroporto escalável, onde é que se vai fazer, e aí que entra toda esta análise técnica que nos trouxe até aqui. A Santarém. É o aeroporto que escolhe Santarém, não esqueças uma coisa, não é o contrário. Não é Santarém que escolhe Santarém. Mas aí, é a linha B daquela janela, da segunda janela, que era Lisboa e Porto. Lisboa e Porto, em relação a este aeroporto, estão ligeiramente ou altamente incomodadas. Não percebendo as lógicas, ou não querendo que diga das lógicas técnicas, por assim dizer, mas porque este tipo de reação? Porto, por exemplo, não querer ou não simpatizar com um aeroporto aqui nesta zona? É assim, eu acho que são diferentes daquilo que nós percebemos, não é? Porque nós já tivemos a oportunidade de apresentar o projeto na Câmara de Lisboa, Presidente da Câmara de Lisboa, Sr. Presidente, e podemos dizer que não houve desagrado com o projeto. Portanto, eu acho que há alguma interpretação das respostas que ele deu em algumas intervenções públicas, porque pessoalmente fizemos uma apresentação e foi com bastante agrado que o projeto foi recebido. Relativamente ao tema do Porto, eu acho que eu vou dizer qual é a minha opinião, porque eu acho que é um não tema. Porque é assim, o aeroporto de Sá Carneiro, em pré-pandemia 2019, já estava praticamente também congestionado, com 13 milhões e meio de passageiros em 2019. Foi o único aeroporto que teve uma melhoria operacional, em que se aproveitou o Covid para fazer uma melhoria operacional, que foi a extensão, se não me engano, de um taxiway, o Taxiway Fox, se não me engano, pronto, que vai aumentar a capacidade, não sei exatamente, mas imagino que uns 20% a 30%. Portanto, pode chegar aos 15, 16, 17 milhões de passageiros depois dessa melhoria. A partir daí, dizem-me que depois começa a ter de novo problemas de expansão, porque já não tem posições de estacionamento para os aviões, segundo os especialistas me dizem. Pronto. Mas agora pensemos um bocadinho. Se já estava em 2019 com 13 milhões e meio de passageiros congestionado, com o crescimento da aviação é óbvio que no meio dos anos 20 vai estar outra vez congestionado mesmo com este aumento. Ora bem, portanto, nunca vai haver um problema de medo, de receio que a existência do Magellan 500 tire aviões, porque vai estar com falta de capacidade sistematicamente. E a pergunta que se põe é, então o que é há de sempre haver num aeroporto central de Portugal, no aeroporto da região de Lisboa, um outro conjunto de voos que não existe em mais nenhum aeroporto. Portanto, o que é melhor para os portuenses, para os municípios do Grande Porto? É os voos que não têm no aeroporto de Sá Carneiro irem apanhá-los a 1h40 ou a 4 horas de distância? E eu penso que é óbvio, é muito melhor um projeto que os põe a 1h40. Mas sim. E aí perigava mais a parte norte em relação a este aeroporto, porque em relação a Lisboa fica mais a oferecer esta possibilidade mais a norte, e aí fazer perigar mais será essa a questão. Não, eu falo tenho muitos amigos no Porto. Aliás, este projeto nasceu no Porto. Este projeto nasceu num jantar no Porto. A tal conversa inicial foi um jantar no Porto. E tenho muitos amigos meus no Porto que me dizem, eu muitas vezes não tenho o avião que quero no aeroporto de Sá Carneiro, e obviamente que prefiro guiar 1h40 ou 2 horas e ter aqui o aeroporto a Monte Semear, do que no futuro, na margem sul, ter que guiar 4 horas para chegar lá. Isso será um convite a continuar a manter as pontes aéreas dentro de Portugal. Mas isso, se podemos perceber com lógica ou não os motivos de Rui Moreira ou até de Carlos Moedas para não gostarem desta localização, talvez, e estou eu a supor, talvez Rui Moreira aspira a um novo aeroporto mais na zona do Porto ou mais próximo do Porto, e veja este como um impeditivo. Lá terá os motivos dele políticos, certamente, mais políticos do que técnicos, certamente. Por outro lado, temos o que tem muitas vezes referido, que nestas questões, nestes grandes projetos, e grandes projetos sou eu que estou a dizer, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Mas o que está a acontecer neste momento, relativamente, por exemplo, à Ryanair, ainda é talvez a fase do estranhar, ou acha que a posição da Ryanair de rejeitar, se assim posso dizer, a localização Santarém se vai manter?
é assim, ele não rejeitou a localização de Santarém, ele disse apenas que só quereria voar para o Montijo. No fim do dia, a Ryanair em Milão voa para Bérgamo, em Paris voa para Beauvais, que é a mais de 5 km de Paris, e se não me engano em Bruxelas também voa para Charleroi, e tem mais uma que eu agora não me estou a lembrar. E no fim do dia, se o aeroporto Magellan 500 tiver slots disponíveis com boas condições com boas condições financeiras de utilização para a Ryanair, não tinha a mínima dúvida que o senhor O'Leary também vai entranhar este aeroporto. Esta questão das oposições, que o Nelson falou da Câmara de Lisboa, da Câmara do Porto, que agora estávamos a falar da Ryanair, são normais, mas nós sabemos que a nível de país, a nível político de país, e não estou a falar do governo em particular, estou a falar em geral, há sempre interesses e influências que muitas vezes não levam a que as decisões sejam as mais corretas do ponto de vista técnico. Isso poderá levar, neste caso, a que a decisão não seja Santarém e acabe eventualmente por ser alguma outra que vamos nós aceitar que teria mais inconvenientes. O que é que acha que é o papel aqui dos autarcas e da população em geral também, para poder fazer alguma pressão no sentido de influenciar, da forma que se puder, para que a decisão final seja tomada pelo menos mais corretamente? Acha que o papel dos autarcas aqui no Distrito de Santarém, o que viu na apresentação, nas apresentações no Convento de São Francisco, tem sido o de pressionar ou de fazer lobby, no bom sentido, da maneira mais correta, ou acha que eles poderiam ir mais longe? De maneira nenhuma, têm sido excepcionais, e este evento hoje aqui é a prova disso, ou seja, não podíamos almejar a melhor. O projeto tem o apoio deles, tem o apoio dos autarcas, porque é um projeto com uma qualidade que tentou ao máximo trazer as boas partes e evitar as más partes, com o cuidado ambiental, etc. Portanto, ainda hoje estivemos num evento organizado pelo município de Santarém, em conjunto com os municípios de Torres Novas, e agora vou dizer Torres Novas e não Torres Velhas, Alcanena. Já agora desculpe só a referência, o engenheiro Carlos Brazão está a fazer este reparo porque na apresentação da parte da manhã disse Torres Vedras em vez de Torres Novas. É a minha costela lisboeta, e há caminho parei em Torres Vedras. Perfeitamente normal. Maneira que... Não, mas portanto, acho que o evento aqui hoje é uma prova, tem sido excepcionais do ponto de vista de apoio, de colaboração. O projeto é um projeto que fará uma diferença fantástica para esta região em termos de desenvolvimento económico. Portanto, para além do que foi hoje aqui feito, por exemplo, no caso por iniciativa municipal, e que nós acolhemos e agradecemos, o principal foi também anunciado pela Comissão Técnica Independente, que será um processo bastante participativo à população. Portanto, que tem uma plataforma que é o Aero Participa, onde a população em geral, qualquer pessoa pode ir lá registar-se. Pode e deve, não? Pode e deve, e é isso que eu ia dizer. Não vale a pena ficarmos recostados, como estamos agora aqui neste momento, para trás, nada a fazer, e depois queixarmos-nos que afinal queríamos e afinal não foi essa a decisão. Embora eu acho que não vai ser por isso, a decisão é eminentemente técnica, não há de ser por isso. Mas de qualquer maneira, se há uma plataforma que convida à participação das populações, e se as populações, de facto, como eu creio que vai ser o caso, onde vão ter bastante a ganhar em termos de desenvolvimento económico para si, para os seus descendentes, para os seus filhos, para que mais e mais dos seus filhos fiquem, porque têm um futuro profissional aqui na região, eu apelo, é muito importante que as pessoas gastem aqueles minutos a participar, portanto, tendo uma opinião e acreditando no projeto, que gastem aqueles minutos a participar e a dar o seu contributo na plataforma colaborativa da Comissão Técnica Independente. Já não devemos ter muito tempo, ainda assim, aqui só mais uma ou duas questões que, antes de terminar a conversa.
Em relação à resposta final, está prevista a decisão sobre aeroportos, até agora, que seja em dezembro deste ano. Eles disseram fim deste ano, portanto, haver uma recomendação. Que depois Sim, o poder político... Da CTI, da Comissão, para depois politicamente poderem... Haver uma validação. O que eu perguntava sobre isto era, no vosso caso, mais concretamente, Santarém seja aprovada, não seja aprovada, quer tecnicamente, quer politicamente, pode vir sempre a ter aeroporto, ou se não for aprovada técnica ou politicamente, não vai ter aeroporto. Assim, o tema não é técnico ou politicamente. Imaginemos que da avaliação estratégica e depois, obviamente, da subsequente decisão política, imaginemos que se não é Santarém a opção recomendada. E o que nós temos dito sempre, e a nossa postura oficial é, nesse dia, o projeto pode começar pequeno investimento, rápido, tem uma série de mais-valias que são muito positivas. E portanto, nesse dia o que faremos provavelmente é sentar em função do que tivesse sido a recomendação, que não terá sido Santarém nessa eventualidade, em função do que tivesse sido a recomendação, sentar-nos-emos provavelmente com os investidores. Obviamente também dependerá ainda assim, se haveria uma aceitação das entidades governamentais relativamente a avançarmos, mas sobretudo nesse dia sentar-nos e decidiremos o que faremos. Portanto, não vamos dizer que fazemos, nem que não faremos. Acho que nesse dia o normal e o racional é sentarmos-nos e tomarmos depois, enfim, por essa altura, a decisão do que faremos. Mais duas questões quase de algebeira. Quando as pessoas que estão fora deste meio ouvem falar em slots ou hubs relacionados com este projeto, quer dizer o quê? Slots é espaços temporais para o avião, se for no caso dos aviões, para os aviões aterrarem ou descolarem. Portanto, capacidade, não é? Capacidade disponível. No caso dos comboios é para os comboios passarem, não é? E um hub é, fundamentalmente no conceito da aeronáutica, é um entreposto aeroportuário que é usado não só para trazer passageiros ou levar passageiros, mas onde os passageiros poderão estar em trânsito entre dois voos, basicamente. Não tem receio que esta questão do governo abrir a outras hipóteses, para além das já faladas de há muitos anos, de Alcochete ou Montijo, de abrir a várias outras hipóteses, neste momento já vai em 9 situações possíveis, que isto venha a tornar-se, mesmo que sem intenção, venha a tornar-se numa forma de passar mais umas dezenas de anos sem termos novo aeroporto? Por acaso penso o contrário. Eu penso que o racional de fazer isto tem a sua lógica. Ou seja, querendo que seja esta a avaliação estratégica única e definitiva, então acho que faz todo o sentido que não deixe nenhum proponente ou nenhum potencial projeto de fora, que convide todos os potenciais projetos, os atuais ou potenciais projetos, ou os anteriores projetos, a apresentarem-se, que façam uma comparação técnica, racional de todos os projetos e que depois, obviamente, vá filtrando e vai passando vai filtrando e vai estreitando a lista. Mas acho que, sendo a última e definitiva avaliação estratégica, tem vantagens a ser mais inclusiva e dizer nenhum projeto ficou de fora. Relativamente ao ordenamento do território, um projeto deste tipo, e já há bocadinho falávamos nisso, implica que se altere muita coisa. Os planos diretores municipais, como têm conhecimento, desta zona como de todo o país, estão atrasadamente, os de segunda geração, a ser mexidos e a ser quase que publicados em alguns casos. Este projeto, a ir para a frente, quer seja no ponto de vista mais regional, só de investimento privado, ou também como sendo um novo aeroporto da área de Lisboa, implicará mudanças completas, diria eu, nesse mesmo ordenamento do território e nesses mesmos PDMs. Parece-lhe que processos que são tão complicados e que exigem pareceres de tantas entidades, isso não irá ser um bloqueio para que isto seja tudo realizado?
Nós conscientes que um projeto como este exige alterações nos PDMs, não é? Nós pedimos que, como também outro dos pedidos para que o projeto avançasse, é que houvesse um processo de PIN para essas revisões. Eu não sou técnico de ordenamento de território, mas o que me disseram, inclusive, enfim, em conversas que vou tendo, é que não será uma redefinição completa do PDM, mas sim ajustes pontuais dos PDMs, pelo menos numa fase inicial, e que, portanto, obviamente, poderão ser feitas de maneira mais rápida. Foi esta a conversa que hoje foi possível ter com o engenheiro Carlos Brazão, e digo possível porque poderíamos estar aqui para falar muito mais tempo, e este foi o À Quinta desta semana. Obrigado. Muito obrigado, o prazer foi meu.